Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Mais uma noite de domingo dos Filhos de Deus. Nós tivemos 3 cultos hoje, um pela manhã, um à tarde e um agora à noite, né? Mesmo com desfalque de algumas pessoas que viajaram, né? Por conta do final do ano, por conta do Natal, algumas pessoas foram e elas ainda não retornaram, mas muitas pessoas vieram comparecer hoje. Nós tivemos 3 cultos, Deus ministrou a sua palavra ao nosso coração e foi uma bênção. Terminamos agora há pouco, tem uns 10, 15 minutos que nós terminamos aí o último culto, né? Agora o culto das 19 horas. Né, o domingo dos Filhos de Deus foi uma bênção e louvado seja Deus, porque terminando eu não poderia deixar, né, de estar aqui para trazer um pouquinho daquilo que foi falado durante o dia de hoje através da ministração da palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus por você estar conosco ligado mais uma noite aqui na nossa programação, na nossa live, a qual todos os domingos nós fazemos aqui, logo após o último culto do domingo, o último culto da noite, às 21 horas nós iniciamos aqui a nossa live. E eu quero desde já agradecer você que está ligado conosco, que estava esperando o momento desta live, você de perto, você de longe, porque o intuito desta live era levar a palavra de Deus as pessoas na época da pandemia, onde nós fazíamos a live, eu mandava, né, as pessoas um áudio com uma palavra e uma oração de 5, no máximo 10 minutos, e nos dias de culto, quarta, sexta e domingo, no momento da pandemia, onde as igrejas se fecharam, nós estávamos ali ministrando através da live a palavra ao coração do povo. Hoje, né, pra gente, muitas pessoas disseram, pastor, não termina com a live não, faça a live, então a gente deixou para fazer todos os domingos a live após o último culto, o culto da noite às 21 horas. Então, louvado seja Deus que nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Obrigado você que já está nos acompanhando, não somente as pessoas aqui de Tangará da Serra, mas as pessoas de Tangará, os meus obreiros, as minhas ovelhas, a minha família que está em Tangará, mas também as pessoas que nos acompanham de tão longe. Por quê? Porque você tem não só curtido, mas também compartilhado, e através do compartilhamento seu, muitas pessoas de longe têm sido alcançadas pelo poder de Deus. E uma dessas pessoas, estava comentando hoje aqui no altar da igreja, algumas pessoas estão nos acompanhando de outro estado. Olha só, a dona Luzimar, lá do Belém do Pará, sempre tem nos acompanhado. No último domingo tinha uma pessoa nos acompanhando, Ô Jesus, qual é o estado? Espírito Santo, me lembrar aqui, Espírito Santo. Pessoas nos acompanham de Pernambuco, pessoas nos acompanham da Bahia, pessoas acompanham de Minas Gerais, pessoas nos acompanham do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, todos os lugares as pessoas têm nos acompanhado, e até mesmo pessoas lá do outro lado do mundo, lá na Espanha tem pessoas nos acompanhando, né? Às vezes não nos acompanham ao vivo, porque lá o horário é diferente, mas posteriormente no gravado as pessoas lá têm acompanhado. Então você é o meu companheiro, você é o meu parceiro e parceiro de Deus também no evangelismo. Como? Compartilhando a nossa live, a nossa programação, para que um maior número de pessoas sejam alcançadas através da palavra e assim o poder de Deus envolva cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Não só curta, mas também compartilhe a nossa live, e desde já eu agradeço você por ser o nosso parceiro. Obrigado você por compartilhar a nossa live. Deus abençoe e que sempre você possa estar ligado conosco, do início ao fim. No final da palavra nós faremos uma oração, vamos buscar juntamente a Deus, né, orar a Deus, buscar a presença do Senhor e agradecer a Deus, porque foi um ano muito conturbado, um ano difícil, um ano de perdas, mas também nós temos que agradecer. Por quê? Porque até aqui Deus nos ajudou, até aqui as mãos do Senhor têm nos sustentado. Amém? Deus abençoe. Eu vou falar com 10 pessoas aí agora, no início da nossa live, e quando eu falo com estas pessoas, é como se eu estivesse cumprimentando e abraçando
todas as pessoas da live. Não tem como a gente falar com todo mundo, às vezes é muita gente que entra. Se eu for falar aqui com 40, 50 pessoas que entram na live, nós vamos perder o tempo da palavra. Então eu cumprimentando essas 10, é como se eu cumprimentasse aí 10 ou 5, é como se eu estivesse cumprimentando todas as pessoas da live, tá bom? Então já vai colocando aí de onde você está falando, a cidade, o estado, né? De onde você está falando, nós estaremos falando com você aqui. Deus abençoe e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ministro Ribeiro, boa noite, a paz. Quem é que está ligado, conectado conosco nesta live? Boa noite, pastor. Boa noite a todos, a paz. Olha, Maria das Graças, lá da cidade de Rondonópolis. Olha aí, a Maria das Graças, lá da cidade de Rondonópolis. Obrigado, minha irmã, por estar aí conectado conosco. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe também a sua família e que Deus abençoe a cidade de Rondonópolis, que está precisando de muita oração. Lá está com um problema muito grande de Covid. Eu tenho a minha família lá, diz que está muito difícil, mas Deus está no controle de tudo aí, minha irmã. Deus abençoe a senhora. O Anderson, na verdade, também da cidade de Rondonópolis. Meu amigo Anderson da cidade de Rondonópolis, o pessoal de Rondonópolis hoje está aí ligado conosco. Que Deus abençoe você, Anderson, que Deus abençoe sua casa, sua família e que Deus abençoe a cidade de Rondonópolis. Graziele França colocou aqui que é da cidade de Tangará da Serra. Graziele Santos, Deus abençoe, da cidade de Tangará da Serra. Graziele França. França, que Deus abençoe, minha irmã. Obrigado por estar ligado conosco. Maria José da cidade de São José do Rio Claro. Olha aí, São José do Rio Claro, a minha irmã Maria José, que Deus abençoe a senhora, irmã Maria José, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e a cidade, São José do Rio Claro. Deus abençoe. Patrick Muniz. Meu amigo Patrick Muniz, que Deus abençoe você. Obrigado por estar ligado conosco. Wellington Bonilha. Meu amigo Wellington Bonilha Jajá, esse aí é o Jajá Love 10, né? Deus abençoe você, meu amigo, sua família. Beth Elisa. Minha amiga Beth Elisa, que Deus abençoe. Obrigado por estar ligado conosco. Maria José Fernandes. E minha amiga Maria José Fernandes. Mais uma pra gente finalizar. Que Deus abençoe, minha Maria José. Obrigado por estar ligado conosco. Renata Moura. Minha amiga Renata Moura, que Deus abençoe em nome de Jesus. Renata Moura que esteve aqui pela manhã, não foi? Que batizou ontem. Deus abençoe a senhora, meu irmão Marcos. Deus abençoe. Obrigado por estar ligado conosco. Compartilha aí, em nome de Jesus. Mais uma para finalizar? Neuza Inês. Minha amiga Neuza Inês, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí no final da live nós falamos com mais algumas pessoas em nome de Cristo. Vai mandando aí. Se você tiver algum pedido de oração, também coloque aí. Todo dia nós temos orado pelas pessoas da live. Na quinta-feira, nosso culto de oração, eu apresento os nomes a qual vocês colocam na live e que Deus abençoe você, tá bom? Vai falando de onde você está conectado conosco, coloca o nome de alguém para oração e Deus abençoe por estar ligado conosco. Vamos lá para a palavra de Deus? Apocalipse capítulo 2, por gentileza, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Sem falar, Ribeiro, que tem muitas pessoas aí que têm nos acompanhado. Não tem como a gente falar o nome de todos, senão vai ter vai exigir um tempo maior aqui, a gente não pode perder tempo não. Quando acaba aqui, nós temos muitas coisas ainda para fazer. Então, assim, a gente não pode perder o tempo não. Aqui para nós é muito corrido. Então assim, mas eu sei que muitas pessoas estão ligadas conosco. Eu não falei nem o nome das meinhas aí, tem um monte de meinha aí, Kelly, Graciele, Crisiane, né, a irmã da Grazi, todo mundo deve estar ligado aí, eu sei que tá. Tá todo mundo conectado, tem muita gente. A minha irmã Luzimar, lá do Belém do Pará, ainda não falou nada. Não sei se é por causa do ano do né, tá chegando o ano novo, não, mas eu sei que ela sempre tá ligado conosco aí. Então tem umas pessoas que eu não falei, mas eu tenho certeza que ainda vão entrando no decorrer da nossa live aí. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. E aí você coloca a mão assim, ó, sobre a palavra, como a gente sempre faz. Vamos fazer uma oração? Pai, apresentamos, meu Deus, a tua palavra e apresentamos também, meu Deus, o nosso coração, coração de cada pessoa a qual estão conectados conosco, que o nosso coração esteja voltado e preparado para a palavra do Senhor. Precisamos entender, meu Deus, a necessidade, a dependência que nós temos de Ti. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para o nosso caminho. Obrigado pela oportunidade, Deus, de poder receber a palavra do Senhor. Amém. E graças a Deus. Se você ler
de negrito, em cima do capítulo 2, está escrito assim, de pretinho aí na sua Bíblia: cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta, a igreja de Éfeso, né? Povo de Efésios. Vamos entender, Deus direcionou 7 cartas às 7 igrejas existentes na Ásia. Estas igrejas hoje, elas são representadas pela igreja nossa, a nossa igreja atual, os crentes, os cristãos de hoje, né? Essas igrejas, elas são representadas por nós. Esta palavra hoje, que foi endereçada às igrejas da Ásia, hoje ela está sendo endereçada a cada um de nós. Então, assim, nessas cartas, se você ler, ó, a primeira carta é a carta para a igreja de Éfeso, a segunda Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta a igreja de Tiatira, a quinta a igreja de Sardes, a sexta Filadélfia e a sétima a Laodiceia. A cada uma destas 7 igrejas, Deus enviou uma carta. E nesta carta falava o que as igrejas faziam de bom, a qual agradava a Deus, e aquilo também, exortação e repreensão daquilo que eles estavam fazendo de errado. Assim como nós, como igreja, fazemos muitas coisas boas, mas Deus também enxerga e vê as coisas erradas a qual nós praticamos. O que Deus quer com estas cartas? Ele quer que você melhore o que você está fazendo de bom, diz a palavra, né? Aquele que está de pé, olhe que não caia. E aqueles que estão sendo repreendidos pelo Senhor, Deus quer que as pessoas arrumem a casa. Deus quer que as pessoas melhorem as suas atitudes. Começa a fazer as coisas que agradam a Deus. Então, esse é o intuito da carta, né? Falar das coisas boas e repreender as coisas más, a qual nós praticamos muitas vezes até de uma forma inconsciente, fazemos e não sabemos que estamos desagradando a Deus. Mas o que me chama a atenção? Vamos lá? Capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia diz assim, é o próprio Senhor Jesus dizendo, 4, tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Então eu comecei aqui hoje. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Vamos entender isso aqui. Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho algo contra a igreja atual. O que Deus tem? O que Jesus tem contra a igreja atual? Quando a gente fala igreja, irmão, nós não estamos falando aqui de ministério. Quando a gente fala de igreja, nós não estamos falando dessa, como que eu posso falar? Dessa igreja material, físico da igreja. Não estou falando isso, não. Estou falando de nós. Os seres humanos que confessaram Jesus como Salvador e se dizem povo de Deus. A igreja somos nós, a igreja é um conjunto de pessoas. Por isso que a Bíblia diz que ninguém é igreja sozinho, a igreja é um conjunto de pessoas. Eu congrego em casa, não, isso não existe. Igreja é um conjunto de pessoas. Então Deus está dizendo, aqueles que se reúnem em um lugar. Isso é igreja. Deus está dizendo, eu tenho, porém, contra ti, que vocês deixaram o primeiro amor. Ontem nós tivemos aqui em Tangará o nosso batismo nas águas, né? Não foram muitas pessoas, foram 16 pessoas que deram o nome para o batismo, e o batismo ontem foi, irmão, uma bênção, né? Pegamos aqui um lugar onde tem uma piscina, ali nós fizemos... A gente fala assim, pastor, mas o batismo não tem que ser no rio, não tem que ser não sei não. Não, a Bíblia fala águas. A Bíblia não fala se é cachoeira, piscina, caixa d'água, uma poça de água. A Bíblia fala que nós temos que imergir. Então nós fizemos ontem o nosso batismo na piscina, foi uma bênção. E ontem eu dei um exemplo, a gente faz o curso do batismo, a gente ensina o que é o batismo, para que serve o batismo, como que a pessoa procede depois do batismo, tudo isso. Então nós ensinamos e aí depois nós fomos batizar. E eu dei um exemplo de uma pessoa. É o irmão até da nossa igreja, que ele está cultuando conosco há apenas 3 meses. E ele, pela palavra, ele sentiu o desejo de se batizar e ele se batizou ontem. O nome dele é Daniel Salvador, um menino muito querido. Ele está há apenas 3 meses. Me disseram que ele está acompanhando a live. Então, assim, é um menino querido. Eu dei o exemplo dele. Ele está apenas 3 meses na igreja e ele se batizou. Uma coisa que eu dei exemplo dele que me chama atenção. Todos os cultos a qual você olha lá atrás,
Está lá o Daniel Salvador, às vezes sozinho, às vezes com a família, mas ele está sentado na última cadeira lá. Ele não falta um culto. Ele está até mesmo nas reuniões de oração. Todos os cultos ele está presente. E eu dei ele como exemplo. Por quê? Porque ele está no início da sua caminhada. Daniel está no seu primeiro amor. O que Jesus está dizendo? Eu tenho contra vocês, que se dizem igreja, que vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, nós já não temos aquele compromisso a qual Daniel hoje está tendo. Inclusive eu falei para ele, Daniel, a Bíblia diz que aquele que está de pé, olhe que não caia. Permaneça firme assim. Não deixe depois do batismo você desanimar e começar a não praticar o que você está praticando hoje. Por quê? Porque quando nós estamos no primeiro amor, nós queremos fazer tudo. Nós queremos limpar a igreja. Se tem oração, nós estamos na oração. Se tem vigília, nós estamos na vigília. Se tem que evangelizar, nós vamos evangelizar. Se tem que orar, nós vamos orar. Tem encontro dos homens, eu estou. Tem encontro das mulheres, eu estou. Tem o jovem, eu estou. Nós estamos em tudo. E Deus, ele percebe que muitas vezes o tempo vai passando e nós vamos relaxando e abandonando o primeiro amor. Então Jesus dizendo assim, ó, eu tenho contra ti que deixou o primeiro amor. Ou seja, vocês já não estão mais fazendo aquilo que vocês fizeram no início. Deus está falando assim, ó, volte a fazer. Se você vê o Evangelho de João capítulo 2, lá fala sobre as bodas de Caná da Galileia, o casamento que teve. Jesus transforma a água em vinho. Né? O vinho tinha acabado, Jesus transforma a água em vinho e o mestre Sala prova a água feito vinho, ele vai lá e chama, dá uma bronca no noivo. Né? No noivo. Fala assim, ó, peraí, todo homem põe primeiro o vinho bom. Peraí, então ele mesmo está dizendo que tudo que a gente tem de melhor a gente coloca no início. Então o que Deus está dizendo? Volte a praticar as coisas que vocês praticavam no início. Quantas pessoas hoje já não fazem mais o que fazia no início? No início você estava no culto da segunda-feira, prosperidade. No início você estava no culto de quarta, que era a família. Quinta, oração. Sexta, cura e libertação. Sábado tinha um jovem. Domingo tinha um culto. Você não faltava um culto. E agora, como é que você está? É isso que Deus está chamando a nossa atenção. A Bíblia diz que no final de tudo, irmão, o amor de muitas pessoas iria se esfriar. Na volta de Cristo, o amor de muitas pessoas estariam frios. Como que você se encontra hoje? Deus está dizendo, reflita através desta palavra. Volte ao primeiro amor. Porque isso, às vezes, é o que Deus tem contra nós. E às vezes pode ser só isso. Olha o versículo 5. Ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. E pratique as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei de ti o teu castiçal. Mas eu quero ficar só ali. Lembre depois de onde caíste e arrependa-te e pratique as primeiras obras. Olha de novo Jesus falando, volte a fazer aquilo que um dia você fez quando você começou na presença de Deus. Nós tinha ânsia, desejo, vontade de estar na casa de Deus. Tudo o que você queria era estar na casa de Deus. Às vezes hoje já não está da mesma forma. E Deus está escrevendo uma cartinha para você dizendo, volte. Ou seja, meu irmão, comece outra vez. Às vezes você caiu. Às vezes você saiu da igreja. Às vezes você se desanimou. Ou às vezes você está dentro da igreja, mas você já não é mais aquilo que um dia você foi. Ou seja, caiu. Lembra-te onde você errou. Lembra-te onde você caiu. Comece outra vez. Deus está nos dando esta oportunidade. Abra aí, por gentileza, em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Por gentileza, abra aí. Lucas capítulo 15. A Bíblia diz assim, no versículo 11, 15 e 11, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. A Bíblia declara que existia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo dele chegou até o pai e disse assim, pai, me dá a parte da fazenda, a parte da minha herança, a qual me cabe. Interessante, todos nós sabemos que um filho só recebe herança quando o pai morre. Só que este pai ainda estava vivo.
o que me chama mais atenção é que este pai não implora para o filho ficar. Ele simplesmente faz aquilo que o filho pede. Ele reparte a herança, dá a parte do filho, e se você ler, a Bíblia diz assim, 13, poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de uma forma errada, de uma forma dissoluta, vivendo dissolutamente. Vamos entender isso aqui? Ele pede a parte, o pai não precisava, mas o pai reparte e dá. Qual era a intenção do filho? Não era somente ter aquilo que era do pai, mas a intenção dele era sair dali, porque ele já não estava mais satisfeito na casa do seu pai. Engraçado que o pai não implora, não chora, ai meu filho, pelo amor de Deus, não vai. Não, o pai simplesmente repartiu e deixou ele ir. Por que o pai fez isso, pastor? Porque muitas vezes nós só vamos dar valor no pai quando a gente se afastar dele. E o pai permitiu para mostrar que o melhor lugar onde um filho deve estar é perto, é junto, é na casa do pai. Por isso que o pai dele permitiu que ele saísse. Então deixa eu falar com você, às vezes, me perdoa a forma que eu prego, a forma de eu me expressar, mas eu prego realmente a verdade, e a minha verdade que eu prego, doa a quem doer. Muitas vezes você, minha esposa, entenda, não estou fazendo aqui apologia à separação, a divórcio ou mandar ninguém embora, não. Mas muitas vezes você fica preocupado, você chora, o meu filho pediu para sair de casa, o meu neto diz que vai sair, tá bravo, tá triste, o meu marido diz que vai embora porque já não aguenta mais, faz a mala, deixa aí. Ouça hoje aqui a voz e a palavra de Deus, que aí deixa, você pode ver que o pai não implorou. Esse pai aqui é como se fosse uma alusão a Deus. E o filho como se fosse nós, que dependemos do pai, mas achamos que aquilo que nós temos é nosso. Entenda, tudo é do pai. Às vezes esse jovem não sabia. E às vezes nós não entendemos que tudo aquilo que a gente tem não é nosso, é do pai. E que sem ele, nós não somos nada. Então se por algum motivo você saiu, se afastou, caiu, volte novamente. Comece outra vez. O pai permitiu. Às vezes o teu marido está até te cobrando, é muito, fala assim, se você não deixar a igreja, eu vou embora. Faz a mala para ele. Às vezes o filho tá acusando, porque eu vou sair de casa. Deixa. O pai deixou, o pai não chorou, o pai não insistiu, o pai deixou. Às vezes nós impedimos Deus de trabalhar na vida das pessoas que às vezes são até mesmo ingratas. Eu estava comentando na igreja hoje, quer ver? Tem até uma calculadora aqui, deixa eu pegar uma calculadora aqui e eu vou dar ela pro ministro Ribeiro que está comigo aqui, ó. Calculadora tá aqui, já coloquei até no zero. Só para você ter uma ideia, segura para mim, ministro Ribeiro. Segura aí. Pode fazer lá. Eu vou falar para ele aqui. Eu fiz isso aqui na igreja hoje. Só que a conta foi feita de cabeça. Não, aqui eu tenho uma calculadora para calcular. Presta atenção. O filho fala assim, vou sair de casa. Mãe, meu Deus, entra em desespero. O marido, eu vou sair. Presta atenção. Em casa, a pessoa que fala que vai sair, ela tem roupa lavada, roupa passada, comidinha pronto, água, luz, almoço, café da manhã e jantar. Tudo prontinho. A pessoa fala, vou sair. Aí você entra em desespero. Será que quer sair mesmo? Vamos fazer uma conta? Em casa ela tem tudo. Ela tem tudo. Ela fala, mas vou sair. Faz a conta aí, ministro Ribeiro. Um alugalzinho se ela saiu de casa. Uma kitnet para uma pessoa morar sozinha, pelo menos uns R$600. Por baixo. R$600, ministro Ribeiro. Mais R$100 de energia. Mais R$60 de água. Uma pessoa para lavar e uma pessoa para passar e para dar uma ajeitadinha na casa ali quando a pessoa voltar. Coloca mais aí, lavar, passar e cuidar da casa. Coloca aí mais uns R$700. Tô colocando por baixo. A pessoa tem que comer marmita 30 dias no mês, 30 vezes R$15 uma marmita. Colocou, meu amigo? Aí a pessoa, isso é só marmita. Na janta, fala assim, vou jantar, vou comer alguma coisinha, vou comer um lanche. Mas vamos colocar R$12, R$15 um lanche, um refrigerante. Vamos dizer que ela não come 30 dias lanche, mas ela coma 10 dias, 10 vezes 15.
E agora mais o café da manhã que nós não somamos. Mas vamos dizer que ela não come todo dia. 15 dias ela vai tomar um café, outro dia ela toma na empresa, ou come em algum lugar. Mas vamos colocar aí, né? R$5 cada dia, 30 dias no café da manhã. Acabou tudo? Não tem mais nada não, né? Não. Presta pra mim. 2.210. Será que ela vai querer sair? Sendo que em casa ela tem tudo. Ela tem café da manhã, ela tem almoço, ela tem jantar, ela tem água, ela tem luz. E muitas vezes as pessoas gastam ali. Ajuda, né? Ah, mas eu ajudo em casa. Aí vai lá, dá 300, dá 400, dá 500, dá 600, quando dá muito. E aí acha que está fazendo demais. Dá uma olhada, 2.210. Será que realmente quer sair? Deixa sair. Deixa sair. Às vezes nós impedimos Deus de agir na vida das pessoas. Deixa sair. Porque saindo, a pessoa vai perceber que o melhor lugar era onde ela estava. E ela nunca deveria sair. Onde? Na casa do Pai, na presença do Pai, ou de onde ela saiu. Estão entendendo, sim ou não? É claro que isso aqui é uma alusão, né? É uma comparação. Aí diz assim, 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a padecer necessidade. Olha só, saiu da casa do pai, tudo que ele tinha, ele gastou tudo. Acabou. Ele começa a padecer necessidade, ele começa a ter fome. 15. E ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Ou seja, cadê os amigos? Cadê as pessoas a qual ele gastou o seu dinheiro? Ninguém lhe dava nada. 17. E caindo em si, né? Ele estava fora de si. Caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faze como um dos teus trabalhadores. Para. Ele pede tudo, vai embora, gasta tudo e o problema longe do pai começa a aparecer. Ele começa a padecer necessidade. Aquele que às vezes com o pai não trabalhava, agora está tendo que trabalhar. E ele está trabalhando e ele sente até desejo de comer a comida que os porcos de quem ele apacentava, ele sente desejo de comer a comida dos porcos. Olha a situação a qual a gente chega longe da casa do Pai. O que Deus quer? Simplesmente que você caia em si, se arrependa-te e volte para consertar de onde você caiu. É só isso que Deus te pede. Reflita, pense, vê como que você está longe do Pai. Longe da casa de Deus. Ele diz, lembra-te de onde caístes e arrependa-te. Volte a praticar as primeiras obras. A Bíblia diz que ele cai em si e caindo em si ele disse o quê? Rapaz, quantos trabalhadores do meu pai nessa hora têm abundância de comida, de pão. E eu que sou filho estou aqui padecendo fome. Irmão, se ele está falando, se os trabalhadores do pai dele tinham comida em abundância, imagina ele o que não teria como filho. Mas ele decidiu sair. Olha que coisa interessante, ele disse assim, eu vou voltar. Sabe qual o problema das pessoas quando ela volta? Ela pensar que Deus não aceita ela novamente. Que o pastor, que os irmãos vão olhar ela de uma forma torta. Não importa como as pessoas vão te olhar. O importante é como Deus vai olhar para você no momento ao qual você decidir voltar, se levantar. E diz, eu vou voltar, mas qual o pensamento dele? Eu falar para meu pai, pai, eu não mereço ser seu filho, mas me faça como um dos teus trabalhadores, porque pelo menos comida eles têm abundância. Ele está achando que ele não é digno, e ele se levanta, e a Bíblia diz, no 20, levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, o pai dele viu ele, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço,
e o beijou. E o discurso estava pronto. No 22, ele diz no 21. E o filho disse, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas você pode ver que o pai corre, abraça, beija ele. E ele vem com o discurso e diz, pai, eu não sou digno. Ou seja, eu não deveria estar aqui, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. E a Bíblia diz que o pai abraça e beija ele porque sentiu compaixão. Da mesma forma assim é o Senhor. Aí a Bíblia diz no 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo e ponde-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E eles disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia, estava com ele. Mas ele respondendo, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E o Senhor nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, em outras palavras, esse sem vergonha, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, o Senhor matou o bezerro cevado. E ele disse, o pai disse para o filho, filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são suas. Ou seja, o pai estava dizendo, olha, eu sei que o seu irmão errou. E eu estou fazendo uma festa porque ele voltou. Agora você nunca me abandonou, você sempre esteve comigo. Então, no caso, esses que sempre está, é aqueles que permanecem firme com Deus, não se afasta dele. Então, é como se Deus estivesse dizendo, filho, você esteve sempre comigo, parabéns. Agora eu não preciso te dar nada, porque tudo que é meu é teu. Agora o seu irmão estava perdido. Era necessário que a gente viesse fazer uma festa, porque ele voltou. Em outras palavras, qual dos filhos você é? O que sai e não quer voltar, mas depois se arrepende e volta? Ou você é o filho que ficou com o pai, mas indignado, e na primeira oportunidade jogou na cara do pai aquilo que o pai não dava a ele? Sendo que tudo que tinha, o pai disse, era teu, porque o que é meu é teu. E muitas vezes nós somos assim. Às vezes impedimos, né? Não queremos que as outras pessoas voltem. Mas eu quero dizer para você que na minha igreja não importa o que você fez, volte. Porque por mais que eu, como pastor, os meus obreiros ou os membros não aceitem você porque você errou, Deus está de braços abertos esperando que você se arrependa e volta para a casa do Pai. O teu lugar ainda está aqui. E o Pai espera que você caia em si. Se arrependa-te, lembra-te de onde você caiu e volte. Porque o Pai está de braços abertos para te receber. Ah, mas o povo vai falar. Mas o Pai vai te receber. Você pode ver que o irmão ficou, mas ficou ali indignado. Não, as pessoas estão indignadas, não, mas o Pai te recebe de braços abertos. E se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. A única coisa que Deus tem contra nós é que a gente deixou a igreja, deixou o primeiro amor. Ele diz, lembra de onde você deixou, de onde você caiu, se arrependa e volta a praticar aquilo que você praticava. Agora a pergunta é, onde é que você praticava o que agradava a Deus? Era aqui? Então volte e comece novamente, comece outra vez, volte a ter comunhão com Ele, volte para a casa do Pai. Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27. No versículo 1 diz assim, Mateus 27, versículo 1, e chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E manietando, né, prendendo, amarrando, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Ou seja, Jesus foi ali pelos judeus, né, pelo povo, ele já foi condenado. Entregou na mão de Pôncio Pilatos. Dali Jesus seria crucificado e morto. 3. Então, Judas, o que o traíra, vendo que ele foi condenado, e foi o próprio Judas que entregou, vendo que ele foi condenado, trouxe arrependido. Esse arrependido não é arrependimento de que Jesus está falando, arrependa-te e volte. Isso aqui foi mal traduzido na nossa língua. Aqui no caso seria, e Judas com remorso. Porque quem se arrepende deixa o erro e faz o que é certo. É o que Deus está mandando ele fazer. Lembra-te de onde você errou, se arrependa e volte. Aqui esse arrependimento de Judas é um remorso por ver que Jesus está pagando um preço por aquilo que ele mesmo causou. Então a Bíblia diz, então Judas, o que traíra, vendo que ele foi condenado, trouxe arrependido com remorso as 30 moedas de prata
aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, olha que Judas diz, eu pequei, ou seja, ele reconhece que ele errou, traindo sangue inocente, ou seja, entregando esse justo. Eles, o povo que armou tudo isso, disse, porém disseram, que nos importa? Isso é contigo, ou seja, o problema é teu, presta atenção. Muitas vezes, nós é que nos afastamos de Deus. Outras vezes, alguém nos leva a afastar de Deus. Não importa se foi você quem saiu ou se alguém tirou você. Deus está falando, lembre-se e volte. O seu negócio não é com quem você tirou, o seu negócio é com Deus. O seu negócio não é com quem tirou você, o seu negócio é com Deus. Então Judas, vendo aquilo, arrependido, ele trouxe com remorso, ele diz, pequei, traí sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa, o problema é teu. 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, ele retirou-se e ele foi se enforcar, ele foi se matar. Irmão, Judas, por um momento, ele achou que as 30 moedas de prata traria felicidade a ele. Mas quando ele viu que Jesus apanhou, foi condenado, ele sentiu remorso, uma culpa, caiu em si. Ao invés de se arrepender, ele foi se enforcar. Ou seja, ele fez pior do que antes. Por que ele não pediu perdão àquele que podia o perdoar? Então, cuidado para você não fazer pior do que aquilo a qual Deus já está falando para você se arrepender. Não importa o quanto você errou, se volte para Cristo, se arrependa, volte à prática das primeiras obras. Judas achou que as 30 moedas de prata traria felicidade. Ele achou que preencheria aquilo que ele necessitava, o vazio. E quantas pessoas estão nos acompanhando agora ou vão nos acompanhar depois que sentem um vazio e acham que vão preencher com dinheiro, acham que vão preencher adulterando, se prostituindo, bebendo, fumando, se drogando, fazendo tudo aquilo que é errado. Ou seja, fazendo pior do que nós já estamos fazendo. O que Deus está dizendo é, lembra-te de onde você caiu, se arrependa, volte à prática das primeiras obras, ainda dá tempo, comece outra vez. Entenda que só Jesus pode preencher o vazio. Só Ele pode preencher o espaço. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz lá no Salmo 100, versículo 5, que Deus é bom e grande e infinita é a sua misericórdia. Irmão, Deus é bom. Se você ler em Mateus capítulo 7, só para a gente finalizar nós vamos orar. Mateus 7, no versículo 11, a Bíblia diz assim, olha, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então Jesus está dizendo, se vocês são maus e dá coisa boa para os filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai que está no céu, Ele vai dar o melhor para aqueles que se lembrarem de onde erraram, se arrepender e voltar atrás. Deus tem o melhor para você. Por quê? Porque Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você tenha compreendido, entendido a palavra de Deus e você saber que não importa o que você fez, para onde você foi, se você saiu, errou, pecou, comece outra vez. Ele está dando a oportunidade para a gente se arrepender e voltar novamente à prática do primeiro amor, da primeira obra. Ainda dá tempo. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que Deus tenha trazido a instrução verdadeira ao teu coração e que esta palavra possa ter te ajudado. Amém? Lembre, Deus diz, eu tenho uma coisa contra você, o que vocês deixaram o primeiro amor. Lembra o que você fazia no início para Deus. Volte a fazer novamente. Você vai agradar o Senhor. Se o pai sendo mal, essa palavra é aquela que diz assim, e qual é o filho? E qual é o pai? Que se o filho pedir um pão, né? Se o filho como é que fala? Qual é o pai? Que se o filho pedir um pão, ele dará uma pedra, né? Qual é o pai? Que se o filho pedir um peixe, vai dar uma serpente. Tem um até que fala assim, qual é o pai? Que se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião. Então ele diz assim, se vocês são maus
e vocês ainda sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais Deus, que é amor, bondade e misericórdia, vai dar bem àqueles que lhe pedirem. Então faça aquilo que o Pai quer e Deus, como Pai, vai dar o melhor também para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não faça como Judas, não tire a sua vida, mas se arrependa e volta para o Pai, que está de braços abertos para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Você que está me assistindo agora, que está angustiado, que está triste, está com medo, está preocupado. Ah, pastor, eu quero estar oprimido, deprimido, estou com depressão, vou tirar a minha vida. Não tire. Dê uma oportunidade, vá até Jesus, porque Jesus, ele quer abençoar você. E depois nós vamos sorrir junto. Não faça besteira, não. Se você precisar, eu estou aqui à disposição, tá? Me procure, eu quero ajudar você, mas não tome nenhuma decisão a qual não terá mais jeito para você, né? A qual não tem como mais você voltar atrás, principalmente tirar a sua própria vida e você pode perder a sua salvação. Não faça isso não. Jesus pode mudar a tua história. Vem para Ele. Ele quer te ensinar a ser feliz. Ele quer te dar abundância de alegria. Se você precisa, me procure. Eu quero ajudar você. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Bondoso e maravilhoso Pai. A sua bondade, ela se estende de geração em geração. O Senhor tem mostrado a todos nós que o Senhor é bom e que grande é, meu Deus, a tua misericórdia. Agradecemos, meu Deus, ao Senhor por esta palavra. Agradecemos, meu Deus, ao Senhor pelo entendimento a qual o Senhor trouxe hoje ao nosso coração. Pai, eu como ministro do teu evangelho, só posso ministrar, pregar a palavra ao coração destas pessoas. O Senhor Espírito Santo é que convence a pessoa do certo e do errado. O Senhor Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Pai, que esta pessoa que recebeu esta palavra, receba em nome de Cristo o renovo, a força, o avivamento, o poder do Senhor. Alcance, meu Deus, estas pessoas que estão desanimadas, que estão fracas, que estão pensando em desistir. Pai, não permita que ela retroceda. Segura, meu Deus, as mãos destas pessoas. Não deixa que ela venha naufragar. Não permita que esta pessoa volte atrás, retroceda, desista de te servir, de te seguir, de estar na tua casa. Pai, assim como o Senhor ajudou a Paulo, nos ajude também a combater o bom combate, a terminar a carreira, a guardar a nossa fé, sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque eu sei que as religiões, eu sei que os ministérios, eu sei que o homem, eu sei, meu Deus, que os deuses, tudo isso é vaidade, mas o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém pode ir a Deus a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. A lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Jesus, assim como a corça anseia pelas águas, assim como a terra seca precisa da chuva, sabemos a dependência, a necessidade a qual nós temos do Senhor. Não somos nada sem ti e tudo que tentarmos fazer, meu Pai, será em vão sem a tua presença. Por isso pedimos perdão, meu Pai, se por algum motivo nos esfriamos, se por algum motivo nos afastamos de ti, se erramos, se pecamos, se caímos. Pai, nos ajude a nos lembrar, a nos arrepender e voltar atrás. Nos dê a oportunidade de começar. É isto que a tua palavra nos ensinou. Obrigado, Jesus. Segure as nossas mãos e nos ajude a trilhar o caminho reto, correto do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, te damos graças, porque passamos, meu Pai, um ano terrível, difícil, preocupante. Ficamos, meu Pai, com medo, angustiado, preocupado, muitas perdas, meu Pai. Mas nós temos que louvar o Senhor, porque nós temos vida e saúde, porque até aqui as mãos do Senhor nos sustentaram. Por isso, exalto e glorifico o teu nome junto com cada pessoa que ora comigo agora. E eu peço que o Senhor continue a cuidar desta pessoa,
Senhor, que está conosco agora, cuidar da casa, da família, da cidade, do estado onde ela, meu Deus, mora, guarda, cerca estas pessoas, livra-as de todo mal e que estas pessoas sintam o desejo a cada dia de aprender e conhecer mais do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu faço uma oração pela cidade de Rondonópolis. Coloco diante do Senhor esta cidade, é a minha cidade, onde está a minha família, onde eu tenho vários amigos. E, meu Pai, a gente vê quantas pessoas também perderam a vida por causa deste vírus. Senhor, tenha misericórdia. Entra nos hospitais, entra naqueles leitos, nas pessoas que estão entubadas. Entra, meu Pai, cessa esse mal, essa morte, essa destruição. Meu Deus, o Senhor pode todas as coisas. Visita os nossos amigos, a qual tem nos pedido oração. Coloco diante do Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai, deste povo. Não só, meu Pai, da nossa cidade de Tangará, apresentei Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, todo o Mato Grosso, todo o Brasil entrego ao Senhor. E eu declaro, Pai, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, porque eu sei que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, tenha misericórdia. Cura aqueles que estão enfermos, doentes. Meu Pai, traga novamente ao nosso coração a esperança. Nós lhe pedimos e agradecemos na certeza da resposta do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, glorificamos o teu nome, porque sabemos que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, está feito. Orei por todos aí da live. Espero que Deus te segue, te guarde, que Deus te abençoe. E nunca se esqueça, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas Deus acrescentará na tua vida. Que Deus abençoe você e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Curta e eu peço também que você venha compartilhar para que um maior número de pessoas sejam alcançadas através desta palavra. E no que precisar, estamos aqui de braços abertos para atender você em nome do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, igreja de joelhos, família de pé. Venha quarta-feira orar, clamar pela tua casa, clamar, interceder pela sua família. Quinta-feira é o nosso culto de oração, nós não vamos fazer a vigília, não podemos fazer a vigília, não vamos fazer, mas nós vamos fazer a oração, tá? E eu fique ligado no grupo lá, que nós vamos falar o horário da nossa oração, tá bom? E na sexta-feira estaremos aqui, pastor, mas é ano novo, mas nós aqui não para, a igreja não para. Estaremos, e a gente está provando que a igreja verdadeiramente ela é essencial. A igreja não para. Sexta-feira, 8 horas da manhã, 17h50, 19 horas e 25 minutos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Décio Muralha, 83N, em frente à Praça dos Pioneiros, no centro da cidade de Tangará da Serra. Que Deus abençoe você. Vou falar aqui com 5 pessoas que estavam conectadas conosco para a gente finalizar. E aí eu finalizo a live até domingo, se Deus assim nos permitir. Fala lá, ministro Ribeiro. Mariluce, da cidade de Cuiabá. Ó, minha amiga Mariluce, lá da cidade de Cuiabá. Deus abençoe a senhora, minha irmã. Deus abençoe a família. E que Deus abençoe também a cidade de Cuiabá. O Enilson, aqui da cidade de Tangará da Serra. Aí, meu amigo Enilson, da cidade de Tangará da Serra. Que Deus abençoe. Rosalva, da cidade de Juína. A minha amiga Rosalva, da cidade de Juína. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e também a cidade de Juína. Floripes Mendonça, da cidade... Olha, minha amiga Floripes Mendonça, lá de Cuiabá. Essa foi ovelha minha, lá no CPA1. Que Deus abençoe a senhora, minha irmã, a família, a cidade e aí de Cuiabá. Leonice, da cidade de Barra do Bugres. Olha, minha amiga Leonice, da cidade de Barra do Bugres, Deus abençoe e obrigado por estar ligado conosco. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe também a cidade de Barra do Bugres. E assim, finalizamos mais uma programação, mais uma live. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe! Tchau, abençoados! Feliz ano novo a todos! Fique na paz!